A Alemanha está situada na Europa, enquanto os Estados Unidos estão localizados na América do Norte. A extensão territorial total da Alemanha abrange 357 mil quilômetros quadrados, enquanto os Estados Unidos possuem uma extensão territorial total de pelo menos 9,83 milhões de quilômetros quadrados. A Alemanha possui uma área florestal de 114 mil quilômetros quadrados, enquanto os Estados Unidos possuem uma área florestal de pelo menos 3,09 milhões de quilômetros quadrados. A área agrícola da Alemanha abrange aproximadamente 165 mil quilômetros quadrados, enquanto os Estados Unidos têm cerca de 4,05 milhões de quilômetros quadrados. A costa marítima da Alemanha estende-se por aproximadamente 2.389 quilômetros, ao passo que os Estados Unidos têm uma costa de cerca de 19.924 quilômetros. A população total da Alemanha é de aproximadamente 84 milhões de habitantes, enquanto os Estados Unidos possuem uma população de pelo menos 333 milhões de habitantes. A densidade populacional na Alemanha é de 238 pessoas por quilômetro quadrado, ao passo que nos Estados Unidos essa densidade é de pelo menos 36 pessoas por quilômetro quadrado. O crescimento populacional anual da Alemanha é de 1,05%, enquanto nos Estados Unidos é de pelo menos 0,37%. A população feminina total da Alemanha é de aproximadamente 42,59 milhões de habitantes, enquanto nos Estados Unidos a população feminina é de pelo menos 168,26 milhões de habitantes. A população masculina alemã é de 41,48 milhões de habitantes, em contraste com a população masculina dos Estados Unidos, que é de pelo menos 165,02 milhões de habitantes. A Alemanha possui uma expectativa de vida ao nascer superior à dos Estados Unidos, sugerindo um bom estado geral de saúde e qualidade de vida na Alemanha. Os Estados Unidos possuem um índice de mortalidade inferior ao da Alemanha. A taxa total de fecundidade na Alemanha é de 1,58%, enquanto nos Estados Unidos é de pelo menos 1,66%. A taxa de natalidade da Alemanha é de 9,6%, enquanto a dos Estados Unidos é de pelo menos 11%. O PIB per capita da Alemanha é de mais de 48.718 dólares, e os Estados Unidos têm um PIB per capita de pelo menos 76.329 dólares. A taxa de crescimento do PIB na Alemanha é de 1,8%, enquanto nos Estados Unidos essa taxa é de pelo menos 1,9%. O índice de desigualdade nos Estados Unidos é maior do que na Alemanha, sinalizando diferenças significativas na distribuição de recursos e oportunidades entre os estratos da população nos dois países. O índice de liberdade econômica da Alemanha é de 76,1%, enquanto os Estados Unidos têm um índice de liberdade econômica de 72,1%. A dívida pública da Alemanha equivale a 66,53% do valor do PIB, ao passo que a dívida pública dos Estados Unidos equivale a 120,37% do valor do PIB. A taxa de inflação na Alemanha é de 6,87%, enquanto nos Estados Unidos é de pelo menos 8%. Os Estados Unidos têm uma maior proporção de população abaixo da linha da pobreza em comparação com a Alemanha. A taxa de desemprego na Alemanha é de 5,6% e nos Estados Unidos é de pelo menos 3,5%.
Os Estados Unidos possuem maiores despesas com educação do que a Alemanha, o que indica um compromisso relativo com o desenvolvimento educacional e o capital humano nos Estados Unidos em comparação com a Alemanha. A taxa de desemprego juvenil na Alemanha é de 6,6%, enquanto nos Estados Unidos é de pelo menos 8,9%. Os Estados Unidos têm maiores despesas com saúde do que a Alemanha, refletindo um investimento mais substancial no sistema de saúde estadunidense em comparação com o sistema de saúde alemão. A Alemanha possui uma força de trabalho superior à dos Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem despesas militares e de segurança superiores às da Alemanha, sugerindo um comprometimento financeiro mais elevado na área de defesa e segurança nos Estados Unidos em comparação com a Alemanha. O produto interno bruto da Alemanha é de 4.308.854 trilhões de dólares, enquanto os Estados Unidos têm um PIB de pelo menos 26.854.599 trilhões de dólares. Conforme constatado pelo Relatório Mundial de Felicidade, a população alemã é mais feliz do que a população estadunidense. O índice de percepção de corrupção nos Estados Unidos é mais elevado do que o da Alemanha. A Alemanha possui mais leitos hospitalares por 1.000 habitantes do que os Estados Unidos, o que pode indicar uma infraestrutura de saúde mais robusta e maior capacidade para atender às necessidades médicas da população. O nível de poluição atmosférica na Alemanha é de 12%, enquanto os Estados Unidos têm um nível de poluição atmosférica de pelo menos 8%. A taxa de alfabetização de adultos na Alemanha supera a dos Estados Unidos, refletindo um maior nível de habilidades educacionais na população alemã. Os Estados Unidos apresentam uma taxa de obesidade adulta mais elevada em comparação com a Alemanha. Essa diferença pode ser resultado de uma combinação de fatores econômicos, sociais e de saúde que afetam as escolhas alimentares e os estilos de vida das pessoas em cada país. A Alemanha possui um sistema de saúde pública. Os Estados Unidos não possuem um sistema de saúde pública. A Alemanha possui uma população com acesso a fontes de água melhorada superior à dos Estados Unidos. A Alemanha possui mais médicos por 1.000 pessoas do que os Estados Unidos. Isso significa que há mais médicos disponíveis para atender a cada 1.000 pessoas na Alemanha em comparação com os Estados Unidos. Essa diferença na densidade médica pode ser influenciada por vários fatores econômicos e de políticas de saúde. A Alemanha possui uma expectativa de vida escolar superior à dos Estados Unidos, o que sugere um sistema educacional mais robusto na Alemanha em comparação com os Estados Unidos. A expectativa de vida escolar é uma métrica que indica quantos anos, em média, um indivíduo pode esperar passar na escola ao longo de sua vida. Essa diferença pode ser influenciada por vários fatores econômicos e educacionais. Os Estados Unidos possuem uma produção de eletricidade superior à da Alemanha. Isso significa que os Estados Unidos provavelmente possuem uma infraestrutura energética mais desenvolvida e uma maior capacidade de atender à demanda por energia, o que pode ter implicações econômicas, incluindo a competitividade industrial e a disponibilidade de energia para a população. Os Estados Unidos possuem uma rede ferroviária mais extensa do que a Alemanha, o que indica um sistema de transporte ferroviário mais desenvolvido e uma maior conectividade dentro do país. Isso pode influenciar o comércio, a logística e o desenvolvimento econômico, já que uma rede ferroviária eficiente é fundamental para o transporte de mercadorias e pessoas.
Os Estados Unidos possuem o maior número de aeroportos em comparação com a Alemanha, o que reflete uma infraestrutura de transporte aéreo mais extensa e desenvolvida. Isso pode impactar o setor de turismo, o comércio internacional e a conectividade global, afetando indiretamente a economia de ambos os países. Os Estados Unidos possuem mais estradas do que a Alemanha, o que sugere uma infraestrutura de transporte terrestre mais desenvolvida. Isso pode influenciar o comércio, a logística e a eficiência no transporte de mercadorias. Os Estados Unidos possuem mais hidrovias interiores do que a Alemanha, o que indica uma maior capacidade de transporte fluvial de mercadorias e pode afetar positivamente a eficiência logística e o comércio, potencialmente contribuindo para o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos.